Olá, amigos do canal Direito para Todos. Hoje eu vou abordar o assunto partilha de bens na dissolução da união estável. Este assunto ele passou a ser objeto de bastante polêmica a partir do final do ano passado para cá, quando então teve ali uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e essa decisão passou a ser interpretada de uma maneira equivocada, a meu ver, por muitos estudiosos do direito. Nós, para entendermos o assunto, precisamos fazer uma pequena digressão histórica a respeito da dissolução da união estável, a respeito da união estável. E então, nós temos aí um período anterior à Constituição Federal, quando então não havia uma regulamentação legal sobre o assunto, nem sequer se falava em união estável, mas se falava em concubinato. E no âmbito do concubinato, que não era tratado pelo direito de família, nós tínhamos os direitos dos concubinos regulamentado basicamente em cima de uma súmula, que era a súmula de número 380 do Supremo Tribunal Federal. Esta súmula foi editada no ano de 1964 e inseria esse assunto de concubinato no âmbito do direito civil. E era dissolvida esta união e o patrimônio era partilhado na medida em que se comprovava o esforço comum para a constituição do patrimônio. A súmula diz o seguinte: comprovada a existência da sociedade de fato entre concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Mas este assunto passou a ter uma outra abordagem a partir da Constituição Federal de 88, que no artigo 226, parágrafo 3º, equiparou a união de um homem com uma mulher à entidade familiar. Passou a reconhecer essa união como uma entidade familiar. E como entidade familiar que ela passou a gerar determinados direitos e passou a ser compreendida pelo direito de família. Mas ainda não havia uma lei regulamentando esta união estável. E esta lei, ela surge especificamente no ano de 1994, através da Lei 8.971 de 94. O que dizia essa lei? Basicamente, nos seus 5 artigos, ela passou a reconhecer direitos à companheira, mas para tanto se fazia necessário aí o preenchimento de alguns requisitos, de algumas condições. Entre essas condições estava a de que os contraentes daquela união precisavam ou ser solteiros, ou ser separados, ou ser divorciados, ou ser viúvos. Não poderia haver impedimento para o casamento. Então as pessoas que se unissem dentro dessa plataforma passavam a ter alguns direitos reconhecidos, especialmente a companheira. Então, sob a ótica dessa Lei 8.971, os companheiros passaram a ter direitos patrimoniais, que funcionava da seguinte maneira: se o falecido deixou filhos, então aquele que remanesceu passava a ter direito a usufruto tão somente de 1/4 do patrimônio. Se acaso o falecido não deixou filhos, descendentes, mas deixou ascendente, então aquele companheiro passava a ter direito a usufruto da metade do patrimônio. Se acaso não existisse nem descendente nem ascendente do falecido, o companheiro passava a ter direito sobre a totalidade da herança deixada. Passava a ter direito então à herança, não mais usufruto, mas à herança. E por fim, se acontecesse em qualquer das hipóteses, mesmo com filho ou sem filho, se comprovado a participação comum para a constituição do patrimônio, passava a ter direito à meação. No ano de 1996, surge uma nova lei, que revoga a Lei 8.971. É a Lei 9.278 de 96, com 11 artigos. Esta lei passa a dar uma nova perspectiva à união estável, reconhecendo então para a união estável entre homem e mulher direitos à partilha de bens, independentemente da comprovação de esforço comum
para a sua constituição. Ou seja, basta que as pessoas convivessem juntos, independentemente de lapso de prazo que havia na Lei 8.971. Esta Lei 9.278, ela simplesmente diz que os companheiros passam a ter direito à metade do patrimônio constituído durante a união estável. Essa lei também reconhece direitos à pensão de um para o outro daquele que necessitar. E por fim, esta lei ainda diz que esta união pode ser convertida em casamento com simples requerimento ao oficial do cartório de registro civil. Com o advento do Código Civil de 2002, no artigo 1725, o Código Civil ele praticamente repete a Lei 9.278, mas de uma outra maneira. Ele diz que passa a reger a questão patrimonial na união estável o regime da comunhão parcial de bens do casamento. O casamento realizado em regime de comunhão parcial de bens, onde se partilha, os aquestos ou os bens constituídos durante a união, se aplica também à união estável. Ele equipara, então, a união estável na questão patrimonial ao casamento em regime de comunhão parcial de bens. Partilha-se os bens pela metade sem necessidade alguma de se comprovar esforço comum para a aquisição daquele patrimônio. E o STJ, quando tratou do assunto no final do ano passado, ele estava falando a respeito daquelas pessoas com mais de 70 anos que se vinculam a uma união estável. Então, o STJ passou a entender que nós não podemos ter, no âmbito da união estável, uma regulamentação patrimonial divergente daquela estabelecida para o casamento. Ora, se no casamento os cônjuges com mais de 70 anos de idade, eles têm que necessariamente se unir através do regime de separação de bens, evidentemente que no âmbito da união estável também, se as pessoas reúnem as mesmas condições de ter mais de 70 anos de idade, sem dúvida que precisaria aí a comprovação da participação comum, esforço comum na constituição do patrimônio para que ambos tenham direito. Só isso que o STJ definiu. Ele não imiscuiu em absolutamente nada no que pertine à união estável, quando essa é constituída dentro de condições normais, não aplicáveis, então, àquela da separação de bens. Concluindo, então, gente, o Superior Tribunal de Justiça não alterou seu entendimento no que pertine à partilha de bens no âmbito da dissolução da união estável. Continua a ser aplicado o Código Civil de 2002, que de uma maneira enfática, bem tranquila, diz que a partilha de bens na união estável, ela prevalece o entendimento exatamente de equiparação com o casamento no regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, partilha-se todos os bens adquiridos na constância da união estável, sem haver qualquer necessidade de comprovação de participação comum para se ter direito à partilha. Esse é o entendimento que prevalece, a meu ver.